Falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 27 de maio de 2025, são 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E, bom, temos algumas novidades aqui, algumas notícias, mas a notícia central de hoje é a distribuição de alimentos na faixa de Gaza. Israel começou hoje o novo processo de distribuição de alimentos que contorna o Hamas, né? O Hamas tinha muita força na faixa de Gaza, exatamente porque toda a ajuda humanitária que entrava ali era distribuída pelo Hamas, e na verdade não era distribuída gratuitamente, era vendida pelo Hamas. Então o Hamas acabava tendo um retorno financeiro dessa história, e ainda deixando muitos palestinos com fome, coisa e tal, acabavam explorando isso para dizer que, olha, Israel está deixando as pessoas com fome na faixa de Gaza. Então Israel decidiu agora resolver esse problema, fazendo o próprio governo de Israel, com a ajuda de uma empresa americana, fazer a distribuição da comida lá na faixa de Gaza, né? São 4 locais de distribuição, principalmente aqui no sul, justamente próximo de Al-Mawasi, né? Al-Mawasi é a região de refúgio, né, dos palestinos aqui, dos gazanos aqui nessa região, então a maior parte é aqui perto. E, assim, mesmo assim não foi fácil, tá? Teve princípio de confusão, teve tentativa de saque, teve que disparar tiro pro alto para conter a multidão, mas no final das contas deu certo, foi um sucesso, muito mais sucesso que as operações do Hamas ali na faixa de Gaza, e lógico, é o primeiro dia, o pessoal ali vai ajustar os procedimentos, eu tenho certeza que funcionou muito bem, e a cesta básica que está sendo distribuída lá parece muito boa, o pessoal está elogiando a comida que está chegando lá, né? Bom, teve também um míssil do Iêmen contra Israel, mas acabou que foi derrubado, não causou nada, e tem também a greve dos caminhoneiros no Irã. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Moqueca Capixaba, o resto é Peixada, Hermes Ogrim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, continuam as operações israelenses aqui em várias partes da faixa de Gaza. Teve um míssil do Iêmen em direção aqui ao centro de Israel, aqui na Judéia e Samária, mas foi interceptado e acabou não gerando nenhum problema, né? Aqui, operações em Khan Yunis. Khan Yunis, vocês sabem, foi evacuada. Ontem a gente mostrou aqui o aviso para evacuação de toda Khan Yunis. Então, continuam sendo destruídas ali as instalações de terroristas do Hamas ali em Khan Yunis, né? Aqui também mais alguns prédios sendo eliminados ali na região, justamente para acabar com essas estruturas dos palestinos ali, dos terroristas palestinos, do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e outros grupos por ali, né? E mais uma boa notícia, o Mahmoud Salman Baraka foi eliminado em Khan Yunis também. Ele é mais um dos terroristas lá do Hamas, da ala política do Hamas ali em Khan Yunis, foi eliminado de ontem para hoje, né? Bom, então é isso daí. Assim, teve uma série de operações ali na faixa de Gaza, várias outras coisas aconteceram, mas a grande notícia do dia é a distribuição de comida. Hoje começou, centenas de gazanos, né, de pessoas de Gaza, começaram a receber comida lá no centro de distribuição em Tel al-Sultan. Tel al-Sultan é justamente essa região aqui no sul, né? Essa área toda aqui agora está controlada por Israel, então os palestinos estão aqui em Al-Mawasi, essa área eles têm que caminhar daqui até aqui para receber a comida, né? Então tá aqui o processo todo, o pessoal pegando a comida. Aqui, ó, filas longas, como era uma imagem esperada nisso daí, muita gente querendo comida, comida de graça, meu amigo, em qualquer lugar do mundo vai formar fila, porque o pessoal quer muito isso, né? E isso daqui é uma grande vitória para Israel, porque o Hamas não queria que os palestinos, que o pessoal de Gaza fosse nesse centro de distribuição. Criticou muito, falou que não pode, que é uma ingerência sobre a administração de Gaza e coisa e tal. Por quê? Porque eles querem continuar canalizando essa ajuda, porque eles ganham favor político, eles ganham dinheiro, eles ganham um monte de coisa com isso, né? Aqui, ó. A estrutura é bem firme, isso aqui é uma grade, tá vendo? Entre o pessoal aqui, o controle é muito focado, né? Porque realmente sabe que é muita gente e é um pessoal acostumado com violência. Então você não pode tratar esse pessoal como você trata uma fila normal de pessoas por aí. São pessoas que estão acostumadas com violência. Bom, a ajuda parece que é boa. O pessoal tem elogiado aqui a quantidade de coisa que vem na caixa ali, até alguns biscoitos e coisa e tal. Aqui está o pessoal preparando um monte de caixas aqui para serem distribuídas, o pessoal na fila ali esperando. E aqui, ó, os palestinos, esse aqui já estão indo embora, já conseguiram pegar suas caixas e indo embora. Então muita gente por ali. Olha só, aqui dá uma ideia boa de como é que é
o esquema geral. Por enquanto, é só um centro de distribuição que está funcionando, tá? Vão ser 4 no total, mas por enquanto é só esse. O pessoal chega aqui, aí tem as filas que eles organizam aqui do lado de cá, ó. O pessoal entra nas filas aqui para organizar as filas, e aqui, né, você entra na área de distribuição. Eu imagino que aqui o pessoal vai fazer a entrega e o pessoal depois sai pelo outro lado daqui, né? Então essa é a organização. Tem aqui uma proteção para eles não chegarem nos caminhões, para evitar atacarem diretamente os caminhões. Toda essa área é cercada e protegida por militares israelenses. Aqui tem um monte de coisas militares aqui para evitar qualquer problema, né? E algumas pessoas estão apontando que isso é meio desumano, botar essas grades e coisa e tal. De novo, esse pessoal é um pessoal acostumado com violência. Se você não tomar cuidado, isso vai acabar gerando problema, vai acabar gerando conflito, né? No final das contas, está aqui, a ajuda é bacana, bastante coisa mesmo aqui que o pessoal está recebendo, biscoitinho, café, macarrão, uma ajuda muito razoável, né? Esses aqui vão ser os 4 pontos de distribuição. Vão ter 2 aqui vão ter 3 aqui em Al-Mawazi, né, perto de Al-Mawazi, que é justamente onde fica a área humanitária, onde estão a maioria dos refugiados aqui. Vai ter um aqui em Al-Bureij também, para atender o resto do pessoal que ainda está nessa área aqui. Então esses são os 4 que estão previstos, mas hoje apenas o primeiro aqui funcionou justamente para testar, para ver como é que a coisa está funcionando, né? E funcionou muito bem aqui. O pessoal foi lá, né, recebeu os pacotes e coisa e tal, funcionou muito bem. Muita gente, uma procura muito grande. É lógico, já está o pessoal criticando isso aqui, não porque a companhia israelense americana que está orquestrando a fome na faixa de Gaza, fome através da comida, né? Ou seja, estão causando fome e distribuindo comida em Gaza. Uma coisa que realmente não dá para entender. Não, porque genocídio em Gaza... Cara, os caras estão recebendo comida. Ah, mas tem uma grade aqui, não sei o que lá, é porque tem que controlar a população. Olha só a quantidade de problema que tem com o saque lá na faixa de Gaza, né? Não tem jeito, infelizmente. Aqui, ele falando aqui, eu prometi para vocês que teria uma outra campanha criticando Israel, né? Então agora Israel começou a causar fome pela distribuição de alimento. É comida demais agora para causar fome na faixa de Gaza. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque isso mata a justificativa do Hamas, não só para eles ganharem dinheiro vendendo comida, ajuda humanitária para o pessoal lá de Gaza, como também para o pessoal do exterior mandar ajuda para Gaza. Lembra? O Hamas é um grande esquema para ganhar dinheiro, né? Eles mandam aquelas mensagens de pessoas passando fome, não sei o que, ela mandem dinheiro para a Palestina, e aí um monte de idiotas na esquerda aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, manda dinheiro para esse pessoal, para organizações, para ONGs que dizem ajudar esse povo. No final das contas, esse dinheiro todo vai para o bolso do Hamas, e os palestinos continuam passando fome. Por quê? Porque se você deixar eles não passarem fome, se eles pararem de passar fome, não fica mais convincente a propaganda. Então tem que deixar eles com fome, né? Esse é o problema do Hamas aqui. A boa comida que tem lá, muita coisa que eles receberam. Em determinado momento teve confusão, tá? Em determinado momento chegou tanta gente que o pessoal começou a se revoltar, que olha só, eles tentando cortar e vazar por cima da rede, né, para tentar invadir e saquear os caminhões, né? Então, aqui, ó, milhares de gazanos quebraram no novo centro de distribuição e a empresa lá chamou o pessoal que estava fazendo segurança e coisa e tal, teve tiros disparados para cima. Aqui, apesar de algum caos, Israel conseguiu entregar 400 mil comidas, 400 mil cestas daquela, né, para o pessoal. É uma boa cesta, 400 mil, então assim... No final das contas foi tudo consertado, tá? Mas dá para ver aqui que foi realmente uma confusão grande em determinado momento aqui, ó. Aí que eu falo para vocês, o pessoal está reclamando que, esse cara está falando aqui, ó, uma das coisas que ele fala é que o pessoal tem que andar muito tempo para chegar no centro de distribuição. Eu não sei se o pessoal sabe, mas isso é uma das maneiras que você faz para controlar multidões nervosas, fazer a multidão andar. Se a pessoa anda, ela se cansa e ela fica menos propensa a causar confusão. Então isso é uma técnica antiga para protesto, para esse tipo de coisa, para você evitar grandes tumultos, você faz o pessoal andar bastante, né? Isso tem um monte de estratégia nesse sentido, assim. Então, assim, é cruel com o pessoal? Eu não sei, poxa, eles estão ganhando comida de graça, né? E no final das contas está se evitando um tumulto completo. Aqui teve tumulto, chegou a ter problema, e aqui, olha só, pessoal, é muita gente, pô. E aí o que você vai fazer? Vai atirar nesse pessoal? Não pode atirar no pessoal, né? São civis esses aqui, né? Mas rapidamente o time americano ganhou novamente o controle da área e a situação retornou ao normal. Então eles já tinham, né, aquele negócio, é o primeiro dia, é natural que ocorra alguma coisa, mas isso daqui mostra
como é que esses mecanismos são necessários. Tem que ter mesmo a grade lá, tem que ter mesmo o lugar para o pessoal entrar, tudo controlado e coisa e tal. Porque qualquer coisinha você tem uma explosão de boiada aqui que é até inseguro para os próprios gazanos ali. Eles próprios podem se machucar, um pisar em cima do outro e coisa e tal. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? Houve algumas acusações de que o exército israelense teria dado tiros de helicóptero para controlar a situação. Eles falaram que não, o helicóptero estava lá no mar, não chegou perto do local. Agora, houve tiros na terra. Os seguranças chegaram a disparar tiros para o alto para controlar a situação, porque realmente foi necessário, né? Dá para ver aqui que gerou um caos grande esse tipo de coisa, né? Bom, o controle foi restaurado, depois da confusão toda a empresa conseguiu restaurar o controle e a distribuição de comida continuou normal, né? Então você vê isso aqui, ó. Ah, é cruel botar eles nesse negócio aqui que parece um curralzinho aqui, mas a verdade é a seguinte, se não fizer isso, não vai dar certo, né? Infelizmente, esse tipo de situação acontece. E, no final das contas, o importante é que resolveu, conseguiram fazer a distribuição, conseguiram entregar o pessoal, no final das contas a coisa estava tranquila aqui, o povo recebendo a comida ali, ótima notícia. Aí, o que você teve, né? O Hamas, para responder esse tipo de coisa, o Hamas não está gostando disso, como eu falei. Isso afeta o baseline deles, isso afeta o dinheiro que eles recebem, né? Então ele respondeu colocando um monte de gente ali na parte sul de Al-Mawasi para impedir que as pessoas cheguem no local. E fizeram alguns locais de distribuição de ajuda deles, né? Porque lembra, eles ainda recebem coisa de ajuda humanitária e tem muita coisa guardada. Porque justamente como eles querem forçar a fome em Gaza para ter mais propaganda, para atrair mais dinheiro, eles guardam toda a ajuda humanitária que chegava lá. Então eles fizeram um centro de distribuição no sul de Al-Mawasi ali para entregar isso para o pessoal não ir pegar no centro de Israel. Só que acabou que um monte de gente foi no centro de Israel do mesmo jeito, a estratégia deles não funcionou, né? Além disso, eles estavam dizendo aqui que os residentes tiveram dificuldades para chegar no centro de distribuição devido a bloqueios feitos pelo Hamas que atrasaram o acesso. Ou seja, no final das contas, o Hamas ainda tentou proibir que as pessoas chegassem lá no centro de distribuição de Israel, porque, de novo, eles querem continuar sendo os donos ali do centro de Gaza, né, da população em Gaza, né? Ou seja, resultado final, apesar de alguma confusão, a coisa funcionou bem, tiveram, né, no final das contas, funcionou a coisa no final das contas, né? Isso que é importante. Algum tropeço no primeiro dia é esperado, é uma dificuldade mesmo, é uma operação bastante crítica essa, mas as coisas devem funcionar agora, né? Havia membros do Abu Shabab, que é um movimento jovem guerreiro lá em Gaza. É um grupo diferente do Hamas, que não é terrorista, mas que também aterroriza o pessoal. É uma outra máfia que tem ali na faixa de Gaza, que aterroriza a população também, mas não é terrorista como o Hamas. E eles estariam ali nessa fila para receber comida, para pegar comida, e podem ter sido responsáveis por alguns dos problemas aí dessa coisa. A gente não sabe ainda, né? Enfim, o importante é isso. Teve confusão? Teve alguma confusão no início, mas deu tudo certo no final das contas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a greve dos caminhoneiros no Irã, tá? O Irã está passando por dificuldades econômicas por conta das sanções e coisa e tal, e daí teve greve dos caminhoneiros. Tem imagens aqui da greve dos caminhoneiros lá no Irã, pararam os caminhões todos lá. Isso pode ser bastante crítico, porque caminhão é importante em qualquer país, né? E lá também eles estão com esse problema, justamente por questão econômica lá no Irã. E finalmente a gente comemora aqui a recuperação da Romi Gonen, né? É uma das pessoas que foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro. Ela foi muito ferida, ela passou por muita tortura em cativeiro, teve que fazer várias cirurgias depois que voltou para Israel, mas felizmente ela está ganhando de novo, está conseguindo andar de novo, está reaprendendo a andar. Excelente notícia, a recuperação dela está indo tudo bem aqui, 3 meses depois da primeira cirurgia. Ela está fazendo agora outra cirurgia e está fazendo reabilitação. Que bom que ela está conseguindo se recuperar disso daí, né? Mais uma tragédia dessas causadas lá pelos terroristas do Hamas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.